temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas. A gente vai continuar a nossa conversa sobre o tema família viral, um modelo para curtir e compartilhar. Tenho dito para vocês que o viral na internet pode ser um texto, pode ser um vídeo, algo digno de ser compartilhado, e acaba chegando a lugares muito distantes por conta do poder que a internet tem. Um viral ele pode ser um vídeo simples ou pode ser um vídeo muito bem elaborado. O fato é que ele toca de alguma forma o coração das pessoas que assistem e motiva essas pessoas a compartilharem as suas ideias e os seus conceitos, levando sempre adiante. Nós precisamos de uma família que nos contagie assim, que nos dê vontade de curtir e compartilhar. Nós precisamos de bons modelos. De péssimos modelos a gente já está cheio. E é exatamente por isso que a gente tem tentado conversar sobre algumas características daquilo que pode vir a ser uma família ideal, uma família segundo o coração de Deus. Primeiramente, nós conversamos sobre o casamento ideal, que não significa o casamento com uma pessoa ideal, porque essa pessoa ideal não existe. A cara metade da laranja, tão difundida por aí nos romances, nas histórias e nas canções, não existe. Só existem pessoas reais, que têm características diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes, histórias de vida diferentes, problemas diferentes dos seus, erros diferentes dos seus. Não há uma pessoa ideal que se encaixa perfeitamente em você e que não exige de você. Essa pessoa não existe. O casamento ideal passa pela motivação ideal, a motivação de fazer o outro feliz, de fazer o outro se sentir bem. Quando os dois pensam assim e lutam juntos por conta desse ideal, a família ganha, o casamento ganha também. Depois nós conversamos sobre o marido dedicado, e não foi uma conversa nada simples para os homens que estiveram aqui presentes. No começo dessa semana, eu abri uma enquete no Facebook para perguntar assim, qual foi a palestra mais dura? A dos homens, o marido dedicado, ou a das mulheres, que falava sobre as mulheres respeitosas? E foi de lavada. A maioria disse assim que a palestra para os homens foi muito mais complicada. Fiquei até me sentindo culpado, pensando em fazer uma outra para as mulheres. Quem sabe isso ainda acontece, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os filhos obedientes, uma outra característica fundamental para a gente poder olhar para uma família e curtir, para a gente olhar para essa família e compartilhar dizendo, olha aqui, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, isso aqui é de Deus, isso aqui é possível na minha vida, isso é possível também na sua e na sua família. A importância do tema. No sentido direto, esta mensagem de hoje visa ajudar os pais de crianças pequenas, principalmente de crianças pequenas, a conhecerem melhor a natureza de seus filhos e a influenciarem profundamente a vida deles. E por que eu vou focar em muitos dos exemplos aqui, crianças pequenas? Por uma razão muito simples. A nossa comunidade é repleta deles, né? De crianças pequenas, estão aqui com os seus pais, essa é uma razão. A outra é com base numa pesquisa que diz que tudo aquilo que a gente pode influenciar significativamente a vida dos filhos, a gente oferece a eles até os 6 anos de idade. Depois dos 6 anos, a gente colhe aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente semeou. Mas, Renato, não tem jeito, não tem o que fazer com os filhos depois de 7, 8 anos. Tem o que fazer, mas é muito mais difícil, é muito mais custoso. Portanto, a gente precisa gastar fosfato um pouquinho mais com os nossos pequenos, quando eles ainda estão nessa primeira
etapa, nessa primeira fase da vida. Mas no sentido reverso, esta mensagem visa ajudar adultos a descobrirem a origem de alguns de seus comportamentos disfuncionais e o caminho para a revisão de suas vidas. Se você não é pai, se você não pretende ser mãe, essa é uma mensagem para você também, porque você também algum dia já foi filho e ainda o é. E, portanto, o que você é diz respeito à sua história, à sua criação, e muito disso vai ser trazido à tona na mensagem de hoje. Essa não é uma mensagem apenas para aqueles que têm pais, ou para filhos, ou para aqueles que têm filhos na idade pequena, mas para aqueles que têm filhos e para aqueles que não têm, porque o efeito reverso certamente vai alcançar todos aqui nesta noite. Introduzindo o assunto, filhos são presentes de Deus dados para coroar o relacionamento amoroso entre os pais. E por isso mesmo devem ser tratados com atenção, carinho e dedicação. Nós lemos o texto do Salmo 127 durante a liturgia. Os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus. Nós cantamos uma música aqui falando a respeito disso, como é bom ter filhos, como a vida ganha uma amplitude maior, uma profundidade significativa, e é exatamente por isso que nós devemos dar a eles a devida atenção, o devido carinho e a devida dedicação. Filhos também são presentes de Deus dados para nos arrancar de dentro de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vida autocentrada, e nisso devemos nos alegrar também. Na mesma medida que os filhos nos levam ao paraíso, eles nos levam a padecer, né? Porque a gente é arrancado de dentro das nossas vontades, de dentro das nossas preferências, do nosso tempo pessoal. A gente não tem mais hora, a gente não tem mais vontade, a gente não tem mais preferência, porque durante anos são os filhos que acabam determinando algumas coisas pelas necessidades naturais deles. E isso é bom. Filhos também nos são dados para isso. Porque Deus deseja nos conduzir à maturidade. É exatamente por isso que eu, às vezes, dou umas cutucadas legais assim, em alguns casais que demoram para ter filhos e começam a ter algumas crises conjugais. Falam, não, tem filho, vai logo, não perde tempo não. Os filhos vão bagunçar a vida? Vão bagunçar a vida. Mas depois dessa bagunça, o produto é muito legal. A gente sai de dentro da gente, a gente começa a lidar com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo de maneira mais profunda, e a gente cresce bastante. Filhos são presentes de Deus dados para aguçar o nosso senso de dependência dele, senso esse que muitas vezes fica adormecido dentro de nós diante das nossas conquistas e realizações. Por melhor que a gente trabalhe como pai, por melhor que você faça o seu papel como mãe, chegam momentos em que a gente olha para os filhos e diz, Senhor, eu não sei como cumprir o meu papel da melhor maneira. Essa situação, esse momento, extrapolam as minhas condições. Esse problema de saúde que o meu filho enfrenta, como eu lido com isso? Na paternidade, na maternidade, a gente prova dessa exposição à necessidade de Deus, da dependência do poder e da graça dele, todo momento, a todo instante. Filhos são presentes de Deus, dados para serem civilizados por nós. Uma palavra muito forte, né? Dados por Deus para serem civilizados por nós. É o que afirma uma importante psicanalista francesa chamada Claude Halmus. É uma reportagem que eu encontrei no portal Terra em outubro de 2008. Eu li esse texto há algum tempo atrás para vocês, quando eu falava sobre o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Eu estou resgatando a lembrança desse texto. Uma criança pequena não é um ser civilizado. Olha que interessante. Ela é dominada pelas suas pulsões, pelo princípio do prazer e pelo sentimento de onipotência,
para que ela se torne um ser civilizado, deve transformar o seu funcionamento ideal. E aqui eu acho algo muito interessante. Primeiro ela diz, as crianças têm um problema na sua essência, um problema na sua natureza. As crianças vivem para elas mesmas, para a sua satisfação, para o seu prazer, para satisfazer as suas pulsões. Isso é um problema inerente à natureza das crianças. E para que isso aconteça, para que algo aconteça de diferente na vida dessas crianças, a autoridade de seus pais é indispensável. Uma criança se constrói ao se opor. Quando um pai se opõe às tendências e às compulsões do seu filho, ele cresce. Quando uma mãe decide se opor às compulsões e às pressões maldosas do coração dos seus filhos, eles crescem, eles amadurecem e eles tendem a se tornarem, com o tempo, gente civilizada. Mas e quando isso não acontece? Hoje em dia, nem todos os educadores concordam com esse tipo de postura. Nem todos. Com lentes da psicologia moderna, que nem sempre reconhecem os pressupostos cristãos, alguns pais não têm se oposto ao funcionamento inicial dos seus filhos. E dessa forma eles não crescem, eles não evoluem, eles não se tornam civilizados. Para eles, o problema do mau comportamento dos filhos está sempre e somente relacionado à sua baixa autoestima, à má influência do meio e à falta de boa informação. Perceba isso porque é muito importante. A maioria das pessoas envolvidas pela cultura da psicologização afirmam isso. Se meu filho tem algum problema, esse problema ou é fruto de uma baixa autoestima, é um problema emocional, é a vontade de ter o pai por perto, e eu não nego essa possibilidade. Ou então a má influência do meio, ele está numa classe complicada na escola, ele brinca com meninos complicados no futebol, e eu não nego também esse problema. Ou a falta de boa informação, os pais não ofereceram informações corretas sobre o que deve ser perseguido, objetivado na sua vida, eu também não nego isso. O problema é que a psicologia moderna se encerra aqui. E essas não são as 3 únicas razões. Existe uma razão muito mais profunda, muito mais aguda, que deve ser levada a sério pelos pais e pelos educadores. Como lidar com os filhos desobedientes? Esse texto revela como essa cultura da psicologização acaba olhando para o problema das crianças. Alguns psicanalistas em comportamento infantil indicam que as crianças querem se comportar bem, mas se elas não conseguirem, existe uma razão. Percebam, as crianças querem se comportar bem, porque elas são boas. E se elas não conseguem, é porque aconteceu algum problema. Algum problema. Por isso, a melhor maneira de lidar com os filhos desobedientes é saber tudo o que está acontecendo com a vida do seu filho. Uma vez que é de conhecimento dos pais a raiz do mau comportamento, é possível facilmente remover a causa ou curar as emoções. É possível facilmente resolver o problema. Viu, pai? Se você está tendo dificuldade com seus filhos, eles não obedecem, você diz uma coisa, eles dizem outra, você pede uma coisa, eles fazem o contrário, é porque você é fraco, é porque você é frágil, é porque você não conseguiu dar as informações corretas, é porque você não conseguiu identificar a emoção que está por trás dos deslizes deles. Então pergunte a si mesmo, o filho se comportou mal em uma tentativa desesperada pela sua atenção? Talvez você ficou no telefone por muito tempo ou ignorou. O problema nunca está nos filhos. O problema nunca está ligado à essência do que eles são, à natureza deles, mas ao meio, ao que fizeram com eles ou o que deixaram de fazer por eles. E isso é complicado demais. Uma das melhores maneiras de lidar com filhos desobedientes é saber que eles vão agir conforme as expectativas. E vão.
Basta que a gente tenha boas expectativas para os nossos filhos, para eles nos corresponderem. Se o seu filho morde outra criança, por exemplo, você deve abaixar e dizer-lhe que aquele comportamento não é aceitável. Porque a ideia deles é a seguinte: se ele está mordendo é porque ele não sabe que é errado. Tadinho. Então conta para ele, isso é errado. Daí ele morde a segunda vez. Você diz assim: eu já falei para você, isso é errado, viu? É errado. Quando isso acontece, se ele continuar, então é hora de retirá-lo da situação. Está mordendo demais o amiguinho, eu tiro ele da sala e ponho ele em outro lugar. Problema resolvido. Quando isso acontece, você coloca um ponto final na situação. Coloca? Coloca mesmo? O problema está resolvido? Você tirou a criança do ambiente onde ela estava sendo agressiva e o problema está resolvido. Você consegue perceber que sempre o tratamento de algumas pessoas visa aquilo que é aparente, ao invés de tratar aquilo que é a causa, o problema maior que aflige as nossas crianças, os nossos filhos. Ampliando a nossa compreensão sobre o problema, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: meu filho, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O sábio Salomão está dizendo ao seu filho: filho, tome cuidado do seu coração. Se você tomar cuidado do seu coração, das pulsões que existem ali, das tendências que existem ali, certamente a sua vida fluirá bem. Mas, filho, se não houver cuidado sobre o seu coração, a sua vida não irá nada bem. E você vai encontrar grandes e sérios problemas para o restante da sua vida. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Esse profeta destaca aqui o quão complicado é o nosso coração, ou o nosso centro de comando. Centro de comando que todos nós temos desde que nascemos. Toma cuidado com o coração. Ele é mais enganoso, mais cruel, mais complicado do que possa parecer. Jesus, na mesma direção, diz em Marcos, capítulo 7, versos 21 e 22, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, de dentro do coração. Não é só a influência do meio. Não é só a falta de informação correta a respeito de como agir. Não são apenas as demandas emocionais de um filho longe do pai ou de um filho longe da mãe, é o coração. Os nossos filhos, assim como nós, têm um coração, um centro de comando que está completamente corrompido. E enquanto nós tratarmos apenas a superficialidade dos problemas e não tratarmos a doença inerente ao coração, nós não estaremos cumprindo o nosso papel como educadores cristãos. E eles vão padecer por isso. E nós seremos envergonhados com isso. E quando eles se tornarem adultos, eles gerarão problemas nas famílias que eles vierem a formar. Qual o problema do nosso coração? Salmo capítulo 51, verso 5. É um texto escrito por Davi, onde ele clama por perdão da parte de Deus depois de ter cometido um adultério. Ele diz: Senhor, eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele reconhece aqui que desde o seu nascimento, desde a sua concepção, há um problema inerente ao centro de comando da sua vida. Há tendências no coração dele que desagradam profundamente o coração do Senhor. Na mesma direção, Romanos capítulo 5 explica o que Davi diz no Salmo 51. Portanto, da mesma forma como entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte,
assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro homem referido aqui é Adão, que ao lado de sua esposa deram um passo para viverem de maneira autônoma e autossuficiente. Quando isso foi feito, o texto bíblico diz em Gênesis que essa desconexão de Deus gerou um grande problema, um colapso em absolutamente toda a criação, inclusive no DNA, na essência dos seres humanos. Se Deus nos criou plenos, bondosos, amorosos, depois dessa atitude, dessa desconexão do Criador, o nosso coração foi corrompido e todas as crianças que nasceram, a partir dali, nasceram com uma disfunção no seu interior. Somos pecadores, tendemos ao mal, tendemos a fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, a viver de maneira contrária aos propósitos do Criador. Todos nós temos esse problema. Todos os nossos filhos, apesar de pequeninos, bonitinhos e engraçadinhos, também têm. Efésios capítulo 6, verso 1, é um texto muito conhecido de todos nós aqui. Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E ao longo dessa semana, lendo esse texto e refletindo apenas sobre esse versículo, eu percebi que ele traz para a gente a revelação de algumas compulsões que estão sempre presentes no coração dos nossos filhos e traz também as orientações de Deus para o cuidado do coração deles. Apenas uma linha, apenas uma frase, mas com implicações importantíssimas para a nossa reflexão hoje. Eu quero começar aqui nesse momento refletindo sobre as compulsões presentes no coração dos nossos filhos. A primeira compulsão é a compulsão pela desobediência. O coração dos nossos filhos é um coração pecaminoso por conta da herança que nós recebemos, do pecado de Adão, que envolve toda a humanidade, uma compulsão pela desobediência. E percebam, compulsão é muito mais do que um lapso de desobediência. Compulsão é algo que a gente faz de maneira intensa, incontida, o tempo todo. Nós vivemos para isso. Se há necessidade de uma ordem interpelativa no sentido da obediência, filhos, obedeçam. É porque isto não é algo natural no coração dos nossos filhos, não é natural. E você que é pai sabe muito bem disso. Sem conhecer teologia, sem conhecer as Escrituras, você sabe disso. A gente não precisa ensinar os nossos filhos a desobediência vem no pacote. Mas como é custoso a gente ensinar os filhos a obedecerem às nossas ordens, a obedecerem às leis que são colocadas dentro de casa. Mais do que isso, sempre que uma criança descobre o que os seus pais querem, ela tende a fazer exatamente o contrário. Basta que você diga algo para ela desejar ardentemente o contrário. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Identificando a compulsão pela desobediência na vida dos nossos filhos. Diga a eles que não podem colocar o dedo na tomada. O que acontece quando essa ordem é dada? A tomada vira o brinquedo mais incrível e emocionante do planeta. Se por alguns instantes aquilo foi um passatempo, agora passou a ser o brinquedo mais importante. E a criança quer o tempo todo colocar o dedo ali. Por quê? Essa atitude revela um problema do interior do coração dessas crianças. A compulsão pela desobediência. Diga a eles que não podem beliscar os amiguinhos. Uma vez, duas vezes, você diz, pare com isso, você não pode. E quando você diz, você não pode, aí é que a criança começa, e ela descobre que aquilo é muito mais legal, muito mais emocionante do que ela havia percebido antes. Beliscar os amigos se torna a coisa mais divertida do mundo. Diga a eles que não podem repetir a sobremesa. E aí qual é o pedaço que vai ser mais saboroso? O segundo.
Porque o primeiro nunca vai satisfazer. O primeiro, ele vai ser praticamente sem sabor. O sabor vai estar no próximo. Por que isso? Porque existe no coração dos nossos filhos e das nossas crianças uma compulsão pela desobediência. Diga a eles que não podem mostrar a língua. E eles vão passar o dia mostrando a língua para todo mundo. Os nossos filhos nascem com uma compulsão pela desobediência. Em segundo lugar, nós encontramos, segundo esse texto, a compulsão pela autonomia no coração das crianças também. Ela é presente ali. O versículo 1 do capítulo 6 diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Ao destacar a necessidade da obediência aos pais, Deus deseja destacar o lugar da autoridade deles. Não é qualquer um, são os pais. A sua autoridade é importante. E os filhos precisam reconhecer a autoridade que vocês têm, que nós temos como pais. A compulsão pela autonomia gera repulsa pela autoridade e torna as crianças escravas de seus próprios desejos. O tempo todo os nossos filhos resistem a essa história de nos verem como autoridade sobre eles. Alguns exemplos de como podemos identificar isso. Em primeiro lugar, na gritaria de uma criança diante da ação indesejada do pai. O pai está percebendo que o filho está dando problema no meio de outras crianças. Então ele vai até a criança, pega a criança no colo e traz para perto de si. Naquele momento a criança fica desesperada e começa a gritar. E por que ela grita? Porque o desejo dela é o desejo de independência, de autonomia, de querer fazer o que quer fazer na hora que quer fazer. A gente pode identificar isso também na agressão de uma criança diante da ordem da mãe. A mãe está com a criança no colo, tentando administrar uma porção de coisas em casa e de repente a criança se volta para a mãe e dá um tapa na cara da mãe. Você já viu isso? Da onde vem esse tapa? É simplesmente falta de informação? É simplesmente um problema emocional? É simplesmente... Podem existir diversos fatores contribuindo para isso, mas a origem principal é um coração repleto de mal. É um coração repleto de uma compulsão pela autonomia, pela independência. Em terceiro, no hábito de xingar os pais, parentes, adultos e professores. Como existem crianças que gritam e xingam os seus pais e xingam as autoridades que estão sobre elas com uma naturalidade muito grande. E isso está no interior deles. Isso não é um problema circunstancial. Não é um momento. É fruto de um problema interno. E nós, como pais, precisamos reconhecer isso e tratar isso. No hábito de dizer não a todo instante, a todo mundo. Já viram crianças que você chega para elas e diz: oi, que coisa mais linda? Não. Ai, manda um beijinho para mim? Não. Qual é o seu nome? Não. Dizer não é a razão dessa criança existir. Por que ela faz isso? Pela sua compulsão à independência, à autonomia. Está dando para perceber? Estou tentando chamar a sua atenção para o fato de que as coisas aparentes revelam um problema muito mais profundo, muito mais ligado ao interior da criança. O terceiro problema é a compulsão pelo controle. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isto é justo. Pois isto é justo. Muitas crianças reativas à liderança de seus pais dizem: não é justo. Esta é uma tentativa de exercer controle. Não é justo que você me mande fazer isso, pai. Não é justo que você me peça para fazer isso, mãe. Não é justo. A compulsão pelo controle é a compulsão pela manipulação, que se manifesta de diversas formas. Os nossos filhos são bonitinhos, são uma belezinha, mas são pecadores também e manipulam a gente sem a gente perceber às vezes.
Como a gente identifica a compulsão pelo controle na vida dos filhos? Na decisão de nunca dormir longe da cama dos pais. Às vezes a gente ouve assim, mas o meu filho, ele não dorme longe da nossa cama. Ele não dorme. O que a gente vai fazer, né? Puxa vida, ele é assim. Ele é assim, manipulador, dominador, e vai acabar com o seu casamento se você continuar deixando ele ficar no meio da sua cama, entre você e a sua esposa. Na decisão de nunca dormir longe da cama dos pais, no hábito de fazer greve de fome para impedir a sua vontade. Quando você começa a pedir ou exigir algo dele, ele para de comer. Não vou comer, até você deixar eu fazer aquilo que eu quero. É uma maneira de te manipular. E quando você se cansa e diz, quer saber, eu vou dar de comer, assim vai mais rápido, a gente não vai ter que enfrentar esse problema, você está se permitindo a manipulação. Na ameaça de não amar mais, caso seja contrariado. Já ouviu isso do seu filho? Se você não fizer isso que eu quero, eu não te amo mais. A gente dá risada porque é uma coisa boba, né? Mas tem mãe que chora por causa disso. Tem tanta demanda anterior, tanto problema no seu histórico de vida, que quando ouve isso do filho, se desespera. Teu filho está dizendo que não vai te amar mais. Ele tem 7 anos de idade. Não tenha pressa de ter o amor dos seus filhos. Tenha calma. Se hoje eles não reconhecerem o que você está fazendo, mais tarde eles reconhecerão, pois não é exatamente isso que aconteceu com você em relação aos seus pais. Algumas coisas que você dizia a respeito dos seus pais com rancor, com chateação, hoje, na condição de pai, você diz, puxa vida, eu entendo bem melhor o que eles fizeram com a gente. Em quarto lugar, na decisão de só brincar com os amigos quando for liderar. Quando faz a brincadeira que eu quero, eu brinco. Quando toca a música que eu quero, eu danço. Quando não é o que eu quero, eu pulo fora, eu não entro na brincadeira. A quarta compulsão é a compulsão pela alienação de Deus. O texto diz, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. E mais uma vez, se há necessidade da interpelação de uma obediência no Senhor, é porque essa obediência no Senhor não é natural. Não está no pacote original dos nossos filhos. Muito embora todos nós nasçamos com um interesse pelo transcendente, tendemos à alienação do Senhor. Eu tive a oportunidade agora em abril de passar por alguns museus muito interessantes nos Estados Unidos e olhando as civilizações das mais diversas, você percebe isso. Em todos os cantos, em todos os lugares, pessoas escrevem a respeito de Deus, pessoas têm as suas impressões a respeito do transcendente, em todas as culturas, em todos os lugares e em todos os tempos. Por outro lado, há uma resistência muito grande de se render à vontade desse Criador. Por vezes, homens e mulheres fogem desse Criador. É um paradoxo que nos envolve a todos. Às vezes acontece uma situação na nossa vida, a gente levanta os olhos para Deus. Puxa, Deus, preciso da tua ajuda, preciso da tua força. De repente a gente quer fazer algo que desagrada o Senhor. E o que a gente faz é o mesmo que o salmista do Salmo 139 fez. Eu começo a fugir de Deus para todos os cantos, para poder fazer aquilo que o meu coração tanto deseja. A compulsão pela alienação de Deus é uma compulsão tanto à intimidade quanto à submissão desse Deus que nos ama. Identificando essa compulsão no coração dos nossos filhos, em primeiro lugar, na forçação de barra para não ir à igreja. Eu sei, para muitos de vocês, é difícil estar aqui porque os filhos exercem uma pressão muito grande. Pai, eu estou com sono. Pai, eu quero brincar. Pai, eu quero assistir TV. Pai, um seriado. Pai, o meu amiguinho. E quantas não são as pressões que alguns de vocês recebem
contrárias a esse momento aqui. As suas pressões não são diferentes das minhas pressões. E essas pressões existem porque há um problema lá no interior do coração dos nossos filhos, guarde isso. É uma compulsão pela alienação de Deus, é rebeldia ao Criador. Em segundo lugar, na indisposição para ouvir pais e professores sobre Deus. Os nossos filhos às vezes falam coisas a respeito dos nossos momentos aqui, não é porque não foi bom, não é porque não houve empenho de um professor ou de outro, não é porque a música não estava legal ou porque o ambiente não estava bem arrumado, é porque elas têm uma tendência no coração de rebeldia ao Criador. Atente para isso, abra os seus olhos. Em terceiro lugar, na vontade de dormir em meio às devocionais em casa. Você manda a criança dormir, a criança não dorme. Vai dormir, filho, não dorme. Vai dormir, filho, não dorme. Você diz, então vamos ler um pouco a Bíblia, para a gente poder ter um tempo com Deus. E na hora o moleque dorme. É impressionante. Os pais da igreja dão um nome a isso. Ascedia, que é preguiça no cultivo da espiritualidade. A ascedia se manifesta não apenas na vida de um adulto, mas se manifesta também na vida das nossas crianças. Preguiça de cultivar espiritualidade. Em quarto lugar, na geração de culpa nos pais que servem a Deus. Alguns pais, de fato, passam do limite no envolvimento com uma igreja cristã e com a dedicação dos seus dons espirituais. Trabalham em todas as áreas da igreja, ocupam todo o espaço livre com os ministérios de uma igreja local e com isso se afastam da família. Gente que faz isso está dando um passo para comprometer a saúde na relação com os filhos. Por outro lado, existem pais que estão tentando sim encontrar uma boa medida, porque é importante a dedicação à construção da comunidade cristã, mas acabam ouvindo dos seus filhos em casa a mesma cobrança, a mesma geração de culpa. Ouça o que o seu filho tem para dizer, mas não seja escravo da palavra do seu filho. Entra no seu quarto, medita, ora, busca diante de Deus o meio termo e continua servindo. E continue oferecendo tempo para o seu filho, para que você se dedique a ele da melhor maneira possível. O texto de Efésios 6 nos revela essas 4 compulsões, e além dessas compulsões, a gente tem algumas orientações imprescindíveis para o tratamento dos nossos filhos, para o cuidado dos nossos filhos que têm um coração corrompido pelo pecado. A primeira dica é: estabeleça regras claras. Filhos, obedeçam. Por isso, criem regras claras. Alguns pais, por não conseguirem expressar com clareza o que esperam, não são nunca obedecidos por seus filhos. Imagine, por exemplo, você, mãe, completamente lotada de atividades e você ouvindo a bagunça dos filhos na sala, e quando você chega na sala você percebe tudo espalhado, a televisão ligada, o som ligado, o sofá desarrumado, o leite caído no chão, e você olha para as crianças e diz assim: vocês não me respeitam, olha o que vocês estão fazendo, eu estou me esforçando tanto para ser a mãe de vocês e vocês fazem isso comigo. Eu quero respeito, e volta para a cozinha. Que tipo de orientação clara foi dada aos filhos? Depois da volta da mãe para a cozinha, os filhos olham um para o outro. O que aconteceu com ela? Porque eles não entendem absolutamente nada do que a mãe espera. Muitas vezes o seu desabafo não traz orientações claras. Que tipo de expectativa você vai ter sobre os seus filhos se você não é claro acerca do que você espera deles? Diante do desafio de educar seus filhos, deixe claro o que fazer, o que você espera deles, o quê? Deixe claro também quando fazer, qual dia,
qual hora, em quanto tempo. Deixe claro. E também sob que pena fazer. Se não for feito da maneira como eu pedi, e no tempo em que eu pedi, a pena será essa. Isso é oferecer orientação clara para os nossos filhos. O que acontece quando alguns adultos, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a gente. O que acontece quando alguns de nós adultos chegamos aonde chegamos, crescendo num lar sem regras claras dentro de casa? Nós podemos desenvolver indisciplina e agressividade. Muitos de nós hoje somos agressivos e somos indisciplinados nas mais variadas áreas da nossa vida, porque não tivemos pais nos orientando com regras claras. E a gente não sabe por quê, a gente não sabe de onde veio isso. Dá uma olhada para a sua criação. Dá uma olhada para a forma como os seus pais lidavam com você. Adultos que cresceram sem regras claras dentro de casa podem desenvolver prazer pela contravenção. Prazer por contravenção, não há lei clara. E então é natural que esse adulto continue, como criança, buscando encontrar um limite, até que alguém ofereça esse limite. Eu fiquei muito perplexo com aquela história de alguns brasileiros que foram para um país distante, onde não se podia traficar drogas sob pena de morte, se aventurando a fazer isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você não chegou a se questionar a respeito disso? Como é que o sujeito vai traficar droga num lugar onde há pena de morte? O sujeito vai porque ele nunca teve regras na vida e ele está o tempo todo tentando encontrar o seu limite. Tentando encontrar alguém que diga, é até aqui, para! O triste é ver que algumas dessas crianças se tornam adultos e acabam perdendo a vida por conta da ausência desses limites. Adultos que crescem sem regras claras dentro de casa podem desenvolver aversão pelas leis de Deus. Uma família que não ensina e não oferece leis claras para os seus filhos comprometem a espiritualidade deles. Porque quando eles vão olhar para as Escrituras e percebem Deus dizendo assim, a lei é essa, a minha ordem é essa, o que eu penso sobre esse assunto é isso, lá no coração deles eles dizem, que absurdo. Como assim? Como assim essa pessoa que eu não consigo nem enxergar, dizendo o que é bom e o que é ruim para mim? O que eu devo fazer do meu casamento e o que não devo fazer do meu casamento? Muitos de nós lutamos com as leis de Deus hoje porque crescemos num lar sem leis. Crescemos vendo as leis como algo ruim, que vem para tolir a nossa liberdade, a nossa alegria. A segunda orientação aos pais, exerça disciplina corretiva. Filhos, obedeçam os seus pais, obedeçam a figura de autoridade de vocês. Um dos principais responsáveis pelo esfacelamento da autoridade dos pais tem sido a certeza da impunidade. Isso acontece no nosso país, não é? As pessoas têm certeza de que não vão ser punidos por seus crimes, por suas sonegações, por suas contravenções. Então a gente continua fazendo, desrespeitando as autoridades. Ninguém pune, ninguém processa. Quando entra em processo, o processo acaba em pizza, sem problema nenhum. Disciplinar os filhos é fundamental para que eles aprendam a respeitar aqueles que estão sobre eles. Se o teu filho te obedece
e ele é repreendido por você, nas mais variadas esferas da sociedade, ele respeita as autoridades também. Adultos que cresceram sem disciplina dentro de casa podem desenvolver insegurança e baixo autoestima. Muitos hoje aqui, que se sentem inseguros no ambiente de trabalho, na hora de decidir por uma profissão, na hora de decidir ou não pelo envolvimento afetivo com uma pessoa, se sentem inseguros, porque nunca tiveram uma figura que passasse a eles, que transmitisse a eles segurança. Adultos que cresceram sem disciplina dentro de casa podem desenvolver desrespeito pelas autoridades. O que é que leva um sujeito a entrar numa briga num lugar público? E depois, quando os policiais chegam, o sujeito vira para o policial e enche o policial de pancada. E quando o sujeito é levado para a delegacia, ele continua falando mal, ele continua gritando, ele continua o seu desrespeito. E ele é levado para diante do juiz e ele continua a sua postura arrogante, dura, com xingamentos. Da onde vem isso? Isso vem de um lar sem uma figura de autoridade. O pai ou a mãe nunca deram a essa criança a oportunidade dele respeitar, dele prestar honra. Isso é um grande problema. Adultos que cresceram sem disciplina dentro de casa podem desenvolver ausência de temor a Deus. Se o meu pai não me disciplinou, se a lei não me pega, Deus não vai me pegar também. Então eu continuo fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus, como se nada fosse acontecer. Toma cuidado, porque o nosso Deus é um Deus justo, sim. Toma cuidado, porque o nosso Deus não lida como as autoridades costumam lidar com a corrupção no nosso país. O nosso Deus Pai não é um Pai que tolera as nossas maldades como se elas não fossem maldades. O nosso Deus é diferente. Em terceiro lugar, aprenda a dizer não. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isto é justo. Como pais cheios de demandas advindas da criação que recebemos, às vezes temos dificuldade de fazer isso. E então a gente ouve: filho, o meu pai, eu não vou te amar se você não deixar que eu faça o que eu quero. Então a gente se sente constrangido, a gente cede, os filhos fazem o que querem, ganham aquilo que pedem sem nenhum tipo de limite. Ao dizer não, ensinamos os nossos filhos a terem limites e a lidarem com as frustrações naturais da vida. Eles precisam ouvir não. Em todas as áreas, os nossos filhos precisam ouvir não. E essa não é uma questão de ter dinheiro ou não, de ter condição de dar para os filhos ou não. Talvez você tenha toda a condição financeira do mundo para dar para o seu filho absolutamente tudo que ele quiser, mas vai ser salutar para ele, de vez em quando, ouvir o pai dizer não. Ouvir a mãe dizer não. Mas por que, pai? Por que, mãe? Por que não? E ponto. Quando não é dado, nós aprendemos a lidar com as frustrações, nós aprendemos a lidar com os limites. Adultos que cresceram sem ouvir não dentro de casa podem desenvolver compulsividades. Compulsividade pela comida, nunca conseguiram ouvir não, então não existe na hora da comida. Compulsividade na hora de beber, compulsividade na hora de comprar. Talvez por trás de alguns dos nossos problemas esteja exatamente uma herança vinda da pampa lá dos nossos pais.
Adultos que cresceram sem ouvir não dentro de casa podem desenvolver dificuldade de lidar com frustrações. E isso pode ser muito perigoso. Tem adulto que quando perde o trabalho, se desmorona. A vida acaba. Quando o casamento termina, ele vai para a lona e não consegue se levantar mais. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a aprenderem a lidar com as suas limitações, com as impossibilidades, com os nãos da vida. Do contrário, a gente se perde quando a gente se torna adulto. Adultos que cresceram sem ouvir não dentro de casa podem desenvolver uma espiritualidade utilitarista. Enquanto Deus faz aquilo que eu espero, eu fico com esse Deus. Quando Deus dessa igreja, que se manifesta nessa igreja, diz não para mim, eu logo corro para uma outra igreja, porque de repente na outra igreja, o Deus da outra igreja resolve fazer aquilo que o meu coração deseja. O nome disso é espiritualidade utilitarista. Lidar com Deus como se Ele fosse um garoto do McDonald's, que tem que ficar correndo de um lado para o outro para satisfazer as minhas vontades. Olha, se você tem chegado a essa comunidade esperando que Deus faça o que você deseja, na hora em que você deseja, porque você está aparecendo por aqui, você acabou de cair do cavalo. Se você está achando que Deus tem a obrigação de responder às suas orações e dizer sim para você o tempo todo, porque no mês passado você assinou um cheque e deu um dízimo bem legal na igreja, esquece, isso não vai acontecer. Porque Deus não lida com barganhas. E em alguns momentos Ele simplesmente diz não para a gente, porque Ele quer nos levar a crescer. Porque Ele quer nos ensinar a lidarmos com as frustrações da vida. Porque a vida é uma sucessão de frustrações. A vida tem uma sucessão de problemas para nos oferecer. E em último lugar, conduza seus filhos a Deus. A última orientação baseada no texto, conduza os seus filhos a Deus. E eu diria, essa é a orientação mais importante de todas. E eu pretendo explicar isso. Filho, obedeçam seus pais no Senhor. Conduzir os filhos a Deus é fundamental, pois somente Ele é que pode resolver o problema do nosso coração. Nós começamos conversando falando de uma compulsão no coração. As regras podem resolver o nosso problema interior, podem resolver o problema interior do coração dos nossos filhos? Não. Boa informação resolve? Não. Nós temos um problema aqui dentro, todos nós, adultos e crianças. E só há uma maneira desse problema ser resolvido. A Bíblia afirma que à medida em que nos rendemos ao perdão de Cristo manifesto na cruz do Calvário, algo acontece no nosso interior, um verdadeiro milagre acontece no nosso interior. E o nosso coração é completamente transformado por Jesus, pelo poder da sua ressurreição. Isso é profetizado pelo profeta Ezequiel, no texto do capítulo 36, verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O profeta está dizendo, é isso que o Senhor vai fazer quando Ele se manifestar através de Jesus. Quando Cristo for à cruz e pagar pelos nossos pecados, aqueles que se renderem ao amor de Jesus e ao senhorio de Jesus, terão um novo coração, novo coração. O Salmo 51 é uma oração de Davi pedindo esse novo coração renovado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Só existe uma maneira de resolver o problema interno, nosso e dos nossos filhos. As compulsões nossas
e as compulsões dos nossos filhos. É nos aproximando de Deus e esperando que o poder transformador que emana da cruz produza um milagre no nosso interior. Do contrário, as informações nunca vão nos mudar. A mudança da escola dos nossos filhos nunca vai resolver o problema deles. Nós e os nossos filhos precisamos de Jesus. De Jesus. Concluindo, se você reconhece que seus filhos têm compulsões profundas, não trate apenas dos sintomas. Se você já percebeu isso, se hoje você teve os seus olhos abertos de maneira mais ampla para isso, não trate apenas dos sintomas. Estabeleça regras claras. Exerça disciplina corretiva. A Bíblia diz que aquele que corrige o seu filho, ama o seu filho. Quem não disciplina o seu filho, não ama o seu filho. Aprenda a dizer não, para o bem do seu filho. Mesmo que em alguns momentos você possa dizer sim, ele precisa disso. E leve-os aos pés de Jesus. Só Jesus pode mudar o coração dos nossos filhos, assim como só Jesus pode mudar o nosso coração. Em segundo lugar, se você ainda tem dúvidas de que as orientações de Deus para a educação de seus filhos são sábias, compare o produto da aplicação delas no contexto de algumas famílias cristãs com aquelas que não as reconhecem como válidas. Dá uma olhadinha para o seu redor. Aqui na comunidade existem algumas famílias que observam esses princípios. Não apenas acreditam neles, mas observam. Dá uma olhada para o produto disso na vida dessas famílias. E compara com a família de gente que diz: eu não acredito nesse negócio de disciplina. Eu não acredito que o coração do meu filho é mau. Não, eu só preciso contar para o meu filho o que é certo fazer. Compare. E faça o seu próprio julgamento a respeito do que essas duas abordagens produzem. Em terceiro lugar, se você não tem filhos pequenos, mas tem crianças ao seu redor, nunca desautorize os pais dessas crianças, nem mesmo estimule a aversão pela ordem deles. Se algo precisa ser dito aos pais, que seja dito diretamente a eles. Você é tio, você é avô, você é vizinho, você tem crianças perto de você na comunidade, por favor, não desautorize os pais. Já é uma tarefa dura demais conquistar a autoridade dos filhos sem a sua intervenção. Se você jogar contra, vai ser ainda pior. Nunca desautorize. Se você não concorda com a postura de um pai ou de uma mãe, não fale isso perto deles, perto dos filhos. Chame-os à parte, converse com eles da forma como deve ser feito. Por último, se você chegou à conclusão de que alguns de seus comportamentos complicados têm origem numa educação disfuncional, você chegou à conclusão, eu sou compulsivo porque eu nunca tive limites. Eu sempre fico flertando com problemas na minha vida porque eu nunca tive uma figura de autoridade do meu lado. Não se esconda através do que aconteceu com você no seu passado. Arrependa-se diante de Deus e imponha regras. Imponha você mesmo algumas regras para a mudança dos seus hábitos e dos seus comportamentos. Certa vez alguém disse: não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Seja você que tem filhos ou você que descobriu algumas coisas sobre você e sobre a influência da criação
que os seus pais trouxeram a você, nós precisamos ter um tempo de conversa com Deus. Feche os teus olhos. Tenha aí o seu tempo para conversar com o Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Humildemente nós reconhecemos os nossos erros aqui, clamando pela Tua misericórdia. Tem misericórdia dos pais aqui presentes para que possam fazer um trabalho cada vez melhor na direção dos seus filhos. Tem misericórdia de nós que também temos posturas complicadas na nossa vida adulta, por conta da ausência de alguns padrões e de algumas marcas que seriam fundamentais na nossa infância. Transforma-nos pelo Teu poder, pela Tua graça. Dá-nos um novo coração. Um novo coração. Faz isso pela Tua fidelidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder. São marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas.